Olá! O tema que a gente vai explorar hoje é, sem dúvida, o assunto do momento, né? Inteligência artificial. Tá em todo lugar, nas manchetes, no nosso celular, mas, assim, ainda parece uma coisa meio misteriosa. E a nossa missão aqui, com o material que a gente analisou, é tentar montar um mapa, uma base sólida para entender o que é essa tecnologia, como ela já funciona, sabe, nos bastidores da nossa vida, e o mais importante, como a gente pode começar a usar de forma inteligente. Então, ok, vamos desvendar isso. E esse mapa é fundamental, né? Porque o bombardeio de informação é tão grande que fica fácil se perder. A ideia aqui é separar o ruído do sinal. Vamos focar nos conceitos que realmente importam, na tecnologia que está por trás de tudo e, claro, nas ferramentas que já podem, hoje, mudar como a gente trabalha. Gosto dessa ideia. É tipo aprender a pilotar a máquina em vez de só ser passageira. Exatamente. E para começar a pilotar, a primeira coisa que me chamou a atenção nas fontes é que, na verdade, a gente já está no comando, mesmo sem saber. É quase garantido que todo mundo que está nos ouvindo já usou IA hoje. Ah, é um fato. Com certeza. Ela virou tipo a eletricidade invisível da nossa vida digital, sabe? A gente não pensa na rede elétrica quando acende a luz. É a mesma coisa. A IA tá lá, funcionando. Exato. Tipo, o simples ato de desbloquear o celular com o rosto, ou quando a Netflix te recomenda aquele filme que parece perfeito pro domingo à noite. Não é mágica? Não é mágica. Ou até o corretor de texto que adivinha o final da sua frase, ou o filtro de spam. Tudo isso é IA. E pensando nisso, uma definição muito boa que os guias trazem é ver a IA como um assistente super inteligente. Imagina um assistente que, em vez de seguir uma lista de regras, aprendeu lendo milhões de livros, de artigos, analisando uma quantidade de dados que um ser humano jamais conseguiria. E com base nisso, ele toma decisões úteis para você. Ah, então a chave não é ele ser programado para cada pequena tarefa. Não. Mas ele aprender a fazer as tarefas. Precisamente. Essa é a virada de chave. A definição mais técnica, né, da ciência da computação é que a IA é esse campo que busca criar máquinas que simulam capacidades humanas. Raciocínio, aprendizado, criatividade. Mas o como ela faz isso é o que mudou tudo. O material sugere uma imagem que eu achei ótima. Imaginar 3 círculos, um dentro do outro. O círculo maior, o mais de fora, é a própria inteligência artificial. É o conceito mãe. A ideia que nasceu lá nos anos 50. Exato. E que por muito tempo foi só uma promessa, né? O que deu vida a essa promessa está no círculo do meio, o machine learning, o aprendizado de máquina. Aqui a abordagem muda completamente. Em vez de um programador escrever, se o e-mail tem a palavra X e Y, então é spam. Ele alimenta o sistema com milhares de exemplos de e-mails que são spam e que não são spam. Ah, então a máquina aprende os padrões sozinha. Em vez da gente dar as regras do jogo, a gente mostra centenas de partidas e ela deduz as regras. É a analogia perfeita. A máquina aprende a sentir o que é um spam ou o que é um gato numa foto, analisando os dados. E depois que ela está treinada, ela consegue aplicar isso a dados que ela nunca viu. E é isso que nos leva ao centro do alvo. O círculo menor, o que está fazendo todo esse barulho agora. O Deep Learning, ou aprendizado profundo. É aqui que a coisa fica realmente interessante, né? Com certeza. Essa é a tecnologia por trás do assistente de voz que te entende, dos carros que estão começando a dirigir sozinhos e, claro, das IAs que criam textos e imagens. E o que é fascinante no Deep Learning é que a inspiração veio do nosso cérebro. Ele usa redes neurais artificiais, que são sistemas com muitas camadas de processamento. Como assim, camadas? Pensa de novo na foto de um gato. Uma rede neural profunda não vê a foto inteira de uma vez. A primeira camada pode identificar só linhas, bordas, pixels claros e escuros. A camada seguinte junta essas linhas para reconhecer formas, tipo um olho ou uma orelha. E a camada depois dessa junta um olho e uma orelha e diz: opa, isso parece um rosto de gato. É essa profundidade que permite um entendimento muito mais rico, sabe? Do mundo. Entendi. Isso ajuda a entender o poder da tecnologia, mas também alimenta aquele medo de filme, né? Do Exterminador do Futuro, da Skynet. Com essa capacidade toda, a gente está perto de uma inteligência que compete com a nossa em tudo. Essa é a pergunta de $1 milhão.
Mas a resposta, hoje, é muito clara. A gente está muito, muito longe. E as fontes fazem uma distinção aqui que é crucial. O que nós temos hoje, e unicamente o que temos, é a chamada ANI. Inteligência Artificial Estreita ou Limitada. Espreita, tipo, ela é um gênio, mas numa única coisa. Quase um savant. É a melhor definição, faz todo sentido. O sistema que vence o campeão mundial de xadrez não sabe amarrar o cadarço. A IA que detecta um tumor numa imagem médica melhor que um radiologista não sabe te dizer se vai chover amanhã. São ferramentas super poderosas, mas com um escopo muito, muito estreito. E os outros estágios, os da ficção científica? O próximo passo seria a AGI, a Inteligência Artificial Geral. Seria uma máquina com a mesma flexibilidade de um ser humano. Aprender, raciocinar, se adaptar a qualquer tarefa. Isso ainda é pesquisa, talvez para daqui a décadas, se é que é possível. E o último, que é pura hipótese, seria a ASI, a superinteligência. Uma inteligência muito superior à nossa. Mas, de novo, só a ANI, a estreita, é realidade hoje. Essa clareza é muito importante. E falando da realidade de hoje, a gente chega no epicentro do terremoto, a IA generativa. O ChatGPT é o mais famoso, mas é muito mais que isso. Antes, a gente tinha IAs que podiam achar um gato na foto. Agora, a gente tem IAs que podem criar a foto de um gato astronauta surfando em Marte. Qual foi o pulo do gato aí? A mudança está no verbo, de prever para criar. A IA tradicional, que a gente pode chamar de preditiva, ela basicamente classifica e prevê. Ela olha um monte de dados e responde uma pergunta. Isso é spam ou não é? Esse cliente vai embora ou não? Entendi, ela analisa e rotula. Exato. Já a IA generativa, ela também aprende com um volume gigantesco de dados, mas o objetivo dela não é rotular, é gerar algo novo que se pareça com o que ela aprendeu. A revolução aqui é que a IA deixa de ser uma ferramenta de análise para ser uma parceira de criação. Parceira de criação. Gostei disso. Deixa de ser curadoria para ser cocriação. Exatamente. E se ela é uma parceira, a gente precisa saber como conversar com ela, né? E isso nos leva à parte prática. O material que a gente viu traz tipo um kit básico de ferramentas por onde uma pessoa começa. Uma boa estratégia é começar pela área que mais te consome tempo. Se for escrever, organizar ideias, aí tem 3 grandes nomes. O ChatGPT é o canivete suíço. Ótimo para ter ideias, para resumir um artigo, para reescrever um parágrafo num outro tom. E o Gemini, do Google? Qual o diferencial? O grande trunfo do Gemini é a integração. Se a sua vida profissional já roda dentro do ecossistema Google, né, Gmail, Docs, planilhas, ele vira uma camada de inteligência ali dentro. Ele pode resumir uma thread de e-mails gigantesca ou criar uma planilha a partir de uma descrição simples. E o terceiro que você mencionou? É o Claude. A especialidade do Claude, segundo as fontes, é lidar com textos muito, muito longos. Se você precisar analisar um relatório de 100 páginas, extrair os pontos principais de um livro, ele se destaca. Então a escolha fica entre o generalista, o integrado e o especialista em profundidade. Ok, então o texto está coberto. Mas e se eu precisar de imagens? A IA também consegue criar a parte visual do zero? Sim, e com uma qualidade que assim é impressionante. Para isso tem ferramentas como o Bing Create, da Microsoft, que usa a tecnologia DALL-E. Você descreve o que imagina, um astronauta lendo um livro em Marte estilo pintura a óleo, e ele te dá várias opções de imagens originais. E tem também o FreePic, que é mais focado em ilustrações, vetores, ótimo para posts, infográficos. E para fechar o kit, uma ferramenta que ataca uma dor que todo mundo tem: montar a apresentação de slides. Assim, aqui a estrela é o Gama. A proposta dele é quase mágica. Você dá para ele um rascunho, um texto, uns tópicos, e ele monta a apresentação inteira, já com design, com imagens, com uma estrutura lógica. Ele automatiza a parte chata, sabe? Para você focar na mensagem. É um kit de ferramentas muito poderoso. Mas agora, como as fontes bem alertam, a gente precisa mudar um pouco o tom.
Nem tudo são flores. Não é mágica. Quais são os principais avisos na embalagem que a gente precisa ler? O primeiro, e talvez o mais importante, é o fenômeno das alucinações. É um nome engraçado, mas o negócio é sério. Os modelos de IA podem inventar fatos, dados, fontes e com uma confiança absoluta. A gente precisa entender que eles não sabem a verdade. Eles são motores de previsão de palavras. O trabalho deles é prever a próxima palavra mais provável numa frase. E às vezes, o que é provável não é o que é real. É tipo aquele amigo que sempre tem uma resposta para tudo, mesmo quando não sabe do que está falando. Ele junta umas coisas que ouviu e constrói uma história que parece fazer sentido. Exatamente essa analogia. E a lição prática é: confie, mas verifique. Use a IA para ter ideias, para estruturar, para acelerar, mas nunca para pegar uma informação final sem checar uma fonte confiável. O segundo alerta é mais sutil, mas talvez mais perigoso: o viés, o preconceito. Sim, um modelo de IA é um espelho dos dados com que ele foi treinado. E se os dados vieram de décadas de textos e imagens da internet, bom, eles têm todos os nossos preconceitos, de gênero, de raça, de cultura. E o problema é que a IA não só replica isso, ela pode amplificar, porque ela apresenta o preconceito como uma aura de objetividade, de matemática. Ou seja, não é que a IA decide ser preconceituosa, ela aprendeu com o nosso próprio comportamento, com as nossas falhas. Se entram dados enviesados... Saem resultados enviesados, perfeito. É uma limitação técnica que tem consequências éticas enormes, especialmente quando esses sistemas são usados para decidir coisas importantes. Contratações, empréstimos. E por último tem o campo minado legal. Direitos autorais, privacidade. Como o mundo está lidando com isso? É um debate jurídico global que está pegando fogo. As respostas ainda não são claras. Tem a discussão sobre direitos autorais. Quem é o dono do que a IA cria? E sobre privacidade, a recomendação é clara. Nunca coloque informações pessoais, sensíveis, confidenciais nesse chat. Vendo essa complexidade toda, os países estão começando a se mexer. O Brasil, por exemplo, está discutindo o PL 2338, que tenta criar um marco legal para IA, colocar regras. Entendi. Então, fazendo um resumo da ópera, a IA é uma ferramenta poderosa que já está na nossa vida. O grande salto agora é a IA generativa, que é uma parceira de criação. E para usar bem, a gente precisa ter um olhar crítico, saber que ela pode errar, que ela pode alucinar e que ela reflete os padrões da sociedade, os bons e os ruins. E conectando tudo, o que é fascinante é a mudança de paradigma. A gente sai de uma postura reativa para uma proativa. Um dos artigos dava o exemplo da indústria. Antes, a gente esperava uma peça quebrar para consertar. Agora, a IA analisa dados em tempo real e prevê a falha semanas antes de acontecer. E a gente pode aplicar essa mesma lógica na nossa vida, no nosso trabalho, usar essas ferramentas para antecipar problemas, otimizar processos e liberar nosso tempo porque é mais humano, a estratégia, a criatividade. Exatamente. O potencial é imenso. O que nos deixa com uma reflexão final, né? À medida que essas ferramentas se tornam cada vez mais presentes nas nossas decisões, do que a gente consome até como a gente trabalha, a questão que fica é: como a gente pode garantir que o desenvolvimento da IA sirva para construir uma sociedade mais justa e equitativa, em vez de só automatizar e amplificar os preconceitos que já existem?